É difícil imaginar, mas registros históricos confirmam que, ao longo de séculos, árabes e judeus viviam de forma pacífica. De fato, houve um período, a Idade Média, em que a comunidade judaica não tinha grandes sofrimentos, grandes crises com relação aos árabes. Os árabes, quando tomaram conta do norte da África e da Península Ibérica, sobretudo a Espanha, o convívio entre esses povos era de uma certa paz, não havia grandes conflitos, disputas. Da mesma forma, até o início do século XX, podemos dizer que o convívio ainda era um pouco pacífico, ou seja, não havia também grandes questões entre árabes e judeus, ou judeus e islâmicos. A faixa de Gaza é um território historicamente disputado entre israelenses e palestinos. O local era ponto de passagem para as antigas civilizações e o entreposto estratégico no Mediterrâneo. Foi dominada pelo Império Otano até a Primeira Guerra Mundial. A faixa de Gaza é um território localizado ao sul de Israel, na fronteira com o Egito. É um território em disputa, fazia parte do Império Otomano e depois do Império Britânico e foi destinado como parte da área onde deveria ter sido criado um Estado árabe independente. Em 1947, a ONU aprovou a divisão da Palestina em 2 estados, um judeu, outro árabe. Quando teve a Comissão Peel, liderada pelos ingleses, para dividir a região, disseram não, os judeus disseram sim. Em 1947, a partilha da Palestina, a Liga Árabe, que na época tinha 11 países, disse não para a partilha. Se eles tivessem dito sim, os judeus também disseram sim, teria tido 2 estados estabelecidos pela ONU. O diplomata e político brasileiro Oswaldo Aranha presidiu a sessão da ONU, que deliberou sobre quais porções de terra ficariam com a Palestina e quais com o novo Estado de Israel. And I therefore formally declare Israel admitted to membership in the United Nations. Tanto israelenses quanto os palestinos acreditam que Gaza pertence a eles. Por isso a guerra não cessa. Algumas variáveis que são muito importantes para compreender esse conflito, porque não é somente uma questão territorial. Existe uma disputa territorial, existe uma disputa política, mas a gente não pode resumir o conflito somente a isso. Eu acho que existe também uma questão de identidade e principalmente uma questão religiosa que muitas vezes ela é desconsiderada. Então, tanto os judeus quanto os palestinos, quanto os árabes, eles têm laços históricos, culturais e religiosos que são milenares com aquela terra. Então, não faz sentido para nenhum deles abrir mão disso.